Então vamos dar continuidade, irmãos, ao nosso estudo em Colossenses. Pedirei aos irmãos que abrissem suas Bíblias para Colossenses, o capítulo 3. Colossenses, o capítulo 3. E vamos iniciar a leitura a partir do versículo 5. E vamos ler até o versículo 11, dando continuidade assim à exposição em Colossenses. Colossenses capítulo 3, versículo 5 em diante. Nos diz assim a palavra do Senhor: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivias nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém, Cristo é tudo em todos. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua santa palavra, Senhor, que nos instrui, que nos guia nos Teus caminhos. Obrigado porque o Senhor nos ama, o Senhor nos quer bem. E obrigado também, Senhor, pelos amados irmãos que estão aqui, que vieram para Te louvar, Te bendizer, ouvir também da Tua palavra e serem guiados, Senhor, por Ti, Tu que és o grande pastor. Ajuda-nos e nos guia em toda a verdade. É o que nós Te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Então, estamos aí neste versículo 5, que já meditamos ali na primeira parte, né? Já vimos quando o apóstolo Paulo diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Então, note, embora que fomos crucificados com Cristo, mas ainda tem nos nossos membros aqui, o Paulo disse que o pecado habita nos nossos membros. E aí nós somos exortados a fazer isto morrer. Então é uma responsabilidade minha. E fazer morrer o quê? Ele diz isso: a vossa natureza terrena, ou no original diz os vossos membros que estão sobre a terra. Vossos membros, né? Aí ele diz prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Então nós já estudamos isso. Versículo 6: por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E isso aqui que é interessante, que também vimos um pouco, que a ira de Deus ela já é manifestada dos céus contra toda a impiedade. Vimos isso em Romanos. Então, essa ira já foi demonstrada no passado, no dilúvio, Sodoma e Gomorra, em outros acontecimentos, mas vem aquele grande dia, o dia da ira de Deus, vem aí no futuro, né? Que Ele vai jogar todos aqueles que não conhecem a Deus, segundo o 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 até o 10. Ali a gente fica sabendo que quando o Senhor Jesus Cristo vier, Ele vai tomar vingança contra os que não conhecem a Deus e aqueles que desobedecem a sua palavra. Então estes serão banidos da sua presença, vão direto mesmo para o lago do fogo. Então
aí está a ira de Deus, aquela ira, podemos assim dizer, o final, que é para dentro do lago do fogo. Mas nós aprendemos também, nos diz lá em 1 Tessalonicenses 5:9, lá diz que Deus, ele não nos destinou para a ira. E quando ele está dizendo isso, ele está falando desse lago do fogo. Ele não nos destinou para a ira. Lá em Efésios, nós aprendemos que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo, né, para sermos santos, e ele nos predestinou para ele, para alcançarmos a salvação preparada ou para revelar-se no último tempo. Então, nós não fomos destinados para a ira, mas destinados para alcançar, segundo diz 1 Tessalonicenses 5:9, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Uma coisa que nós também salientamos, na altura em que vemos essa questão da ira de Deus, diz que vem sobre os filhos da desobediência. E nós aprendemos uma coisa: tem os filhos da obediência, os filhos da desobediência, e são desobedientes ao quê? São desobedientes ao mandato, ao mandamento do Senhor, à lei do Senhor. E vimos assim com os irmãos que longe de ser verdade aquilo que os incrédulos, os ímpios dizem, que eles dizem assim: não acreditamos em Deus, não queremos ser cristão, ou não queremos ser evangélicos ou crente, porque aí a gente pode viver do jeito que a gente quiser. Não, a lei de Deus é para todos. E por isso são chamados aqui aqueles que são filhos da desobediência, né? Pessoas que não querem obedecer. Obedecer ao quê? Ao mandamento do Senhor. Logo, todos deveriam obedecer o mandamento do Senhor, não é só os crentes. E os incrédulos estão dispensados para viver do jeito que quiserem. Não. Para ele vai vir a ira do Senhor. Então, o que ele coloca aqui é no sentido: olha, irmãos, uma vez nós vivíamos dessa maneira. Vivíamos na prostituição, na impureza, nas paixões lascivas, no desejo maligno, avareza. Mas agora não. Façam morrer isto. O que ele está dizendo aqui é que se eu não fizer isto morrer, se eu não esmurrar o meu corpo, ele está alertando e dizendo: veja só, é sobre estas coisas é que vem a ira do Senhor. Então você que está dizendo que é crente e fica praticando a prostituição, a impureza, a paixão lascívia, o desejo maligno e a avareza, você também vai ser passivo da ira de Deus. Porque ele está dizendo, é sobre estes aí, é sobre estas coisas que vem a ira de Deus. Então, isso é para fazer bem claro para aqueles que acham o seguinte, né, que uma vez que aceitaram a Jesus Cristo, eles podem viver do jeito que eles quiserem. Porque ele já aceitou Jesus, ele não perde a salvação. Então agora ele está salvo e está salvo para sempre. E aí ele pode fazer o que quiser. Não é assim. Uma pessoa que foi regenerada pelo Senhor Jesus Cristo não vai viver dessa maneira. E é isso que ele vai falar mais adiante. Você pode olhar o versículo 7, quando ele dá continuidade. Aí é o versículo 6, não é? Agora o versículo 7, ele diz: ora, nestas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo. Noutro tempo vocês viviam assim, agora não. Olha o versículo 8. Agora, porém, despojai-vos, olha que ele diz aí esse imperativo, né? Despojai-vos, e aqui o sentido é de tirar, é como se fosse uma roupa, né? Então, despojai-vos igualmente de tudo isto. E agora ele vai dar uma nova lista. Ele já deu uma lista lá no versículo 5, e agora, irmãos, no versículo 8, ele dá uma outra lista.
ele diz despojai-vos. Ele vai falar do despojar e do revestir. Então tem um despojar e um revestir. Quando eu tiro uma coisa, eu visto outra. Entendeu? Quando eu tiro as coisas do mundo, eu coloco, quando eu tiro as coisas materiais, coloco as coisas espirituais. Então a nossa vida é sempre um despor e um revestir, um despor e um revestir. Então veja aí do que eu tenho que me despir, tá? Aqui é despojar, se despir, tirar de sobre si. De tudo isto, aí ele menciona ira. Ira. Lembre que a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis, né? Veja só, Deus, ele se irou, ele se ira. Veja, isso não é pecado. O negócio é o que você faz com essa ira. Irai-vos e não pequeis. Né? Lá em Tiago, o capítulo 1, versículo 19 e 20, ele dá ali, irmãos, uma razão para nós não nos irarmos assim. E ele dá ali uma razão. Em Tiago 1, 19 e 20, ele diz assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Por quê? Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, quando ele diz aqui para nós despirmos ou despojarmos de tudo isso, de ira, por quê? Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Geralmente, quando você está irado, você vai praticar uma injustiça. Por isso, ele alerta, olha, cuidado, né? Não, tem muito cuidado com essa questão da ira. Por isso que ele diz, dá lugar à ira. Entrega isso ao Senhor. Ele sabe fazer a justiça, você não sabe. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Então dá lugar à ira. Por isso, quando você está irado, é bom não fazer nada, é bom fechar a boca, não dizer as coisas, porque às vezes a pessoa está irado, diz muito de coisa, aí depois, olha, fulano, desculpa, eu estava irado e por isso eu disse isso e aquilo. Então é melhor, está irado? Não, vai, esfria a cabeça, né? Esfria a cabeça, pensa bem e tal, né? Para o que vai fazer, para fazer algo segundo a vontade de Deus, não segundo a sua carne. A outra coisa que ele menciona aqui é a indignação. Eu estou no versículo 8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação. Veja que é bem parecido. Aí seria como se falasse de raiva. Tá certo? Lá em Efésios 4:31, ele fala a respeito disso. Ele diz: longe de vós toda amargura e cólera, ou raiva, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Então note que não é bem para um servo de Deus viver uma pessoa raivosa. Jesus Cristo era uma pessoa mansa. Então uma pessoa, você vê, que se diz crente, ser uma pessoa raivosa, entendeu? Você olha, é uma pessoa que está pronto para brigar já. Isso é uma coisa muito esquisita. A pessoa tem que ser pacífico. Mas você sabe que se tocar um pouco, ali pega fogo. Ali já sai disparando para todos os lados. Uma pessoa raivosa, como é que pode? A Bíblia diz, longe de vós, que fique longe de vós toda a raiva, toda a ira, tudo isto, né? Mas não é só a ira, a indignação, a raiva, mas ele diz aqui a maldade. Maldade. A palavra aqui, maldade, poderia também ser traduzido como
ações maldosas, entendeu? Aquelas ações que são maldosas, por isso que ele coloca essa coisa de maldade. O que é maldade? É uma ação que você faz, que é má, e você faz de forma dolosa, ou seja, com a intenção mesmo, né? Ações maldosas. Então, coloca isso para fora, vai se despir dessas coisas. Quando eu leio isso daqui, irmãos, veja só, se o crente, uma pessoa regenerada, não tivesse nada disso, ele não estaria dizendo para você se despir disto. Então isso quer dizer que essas coisas ainda estão aí. Então veja só, você foi regenerado, mas os membros do teu corpo não foram. Nós ainda, irmãos, não fomos glorificados. Lembra que o apóstolo Paulo disse que ele esmurrava a carne dele? Mas por que ele esmurrava a carne dele? Não era um apóstolo? Não era um regenerado? Mas ele ainda estava nesses membros e aqui habita o pecado. E aí eu tenho que ter o quê? Domínio próprio. Então eu não tenho que ter desculpa no meu temperamento e dizer mesmo assim, eu respondi dessa maneira porque eu sou muito sanguíneo, eu sou muito raivoso e por isso eu me comporto. Quer dizer, você tem desculpa para gritar com todo mundo porque você é esse tipo? Você não tem controle próprio, não? Você não tem domínio próprio? Não é o que a Bíblia diz? Que nós devemos ter domínio próprio? Então, já que você não teve o domínio próprio, isso é pecado. Então, não é desculpa para uma pessoa perder a cabeça, sair gritando com todo mundo e achar que, não, eu fiz isso é porque eu sou uma pessoa muito agitada ou eu tenho algum problema, então vai cuidar do problema. A Bíblia diz que tem domínio próprio. Então veja, irmãos, que nós não temos desculpa. É só a pessoa aceitar, admitir isso, que tem essa dificuldade de domínio próprio e dizer, me perdoa. E me ajuda, Senhor, a ter domínio próprio. Me ajuda, Senhor, a manter essa raiva, essa ira, essa indignação. Me ajuda. E a pessoa tem que orar para que Deus possa assim ajudar. Então, ira, indignação, maldade, uma ação maldosa. E aqui tem uma palavra, irmãos, que é maledicência. Foi colocada na atualizada como maledicência. Mas a palavra lá no original é blasfêmia. Blasfêmia. Ele diz, despojai-vos disso. Maledicência ou blasfêmia. Bem, o que é blasfêmia? Nós temos pelo menos aí 2 textos, irmãos, que joga a luz a respeito do que seja uma blasfêmia. Tá? Por exemplo, aquela situação quando Jesus Cristo estava lá com os fariseus, lembra lá de Mateus 12, 24 a 32, o Senhor Jesus Cristo expeliu demônio e aí os fariseus atribuíram este feito ao Beelzebu. Ele disse, olha, esse homem não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu. Ou seja, eles atribuíram um feito que é de Deus, um feito que é do Espírito Santo a Satanás. Isto é uma blasfêmia. Por isso Jesus Cristo, lá no versículo 31 do capítulo 12, ele diz, por isso vos declaro, todo pecado, blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Então aqui dentro do contexto, a blasfêmia é o quê? É atribuir a um espírito imundo a obra do Espírito Santo. Isso é uma blasfêmia. Olha, lá em Mateus também, no capítulo 26, do 64 a 66, que é ali o julgamento de Jesus Cristo, lá também é mencionada essa palavra blasfêmia. E veja ali o contexto. Mateus 26, 64. Respondeu-lhe Jesus, tu dissestes,
Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem, veja, isso aqui é Jesus Cristo falando, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Já imaginou? O sumo sacerdote olha para aquele homem falando essas coisas, o Filho do Homem, dizendo, tipo assim, eu vou vir sentado à direita de Deus. O sumo sacerdote ouviu aquilo e disse, não, isso aqui é demais. 65. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes, dizendo, blasfemou, blasfemou. Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouviste agora a blasfêmia, que vos parece? Responderam eles, é réu de morte. Então aqui a blasfêmia é o quê? É um ser humano, na concepção do sumo sacerdote, achar que é o próprio Deus. Então isso é uma blasfêmia. Então blasfêmia é atribuir feitos realizados pelo Espírito Santo, você atribuir isso a Satanás, a um espírito imundo. Também é você, que é um ser humano, no caso aqui Jesus Cristo não estava blasfemando, porque Ele é Deus, mas de uma pessoa achar que eu sou o Todo-Poderoso, né? Eu é que sou Deus, não existe Deus, Deus é cada um de nós, ou essa coisa toda, né? Mas ali é essa coisa assim dolosa mesmo, né? De fazer uma blasfêmia assim, dessa, né? Atribuir feitos que é do Espírito Santo a espíritos imundos, ou uma pessoa achar que é o próprio Deus. Na continuação, irmãos, nós temos aqui a última, né? Que estamos lá no versículo 8, ele diz para despir, né? Despojai-vos de tudo isso, a ira, a indignação, a maldade, ações maldosas, a maledicência, a blasfêmia, e ele fala outra, linguagem obscena do vosso falar. Linguagem obscena, todos nós sabemos o que é uma linguagem obscena, né? A pessoa com aquela linguagem suja. Então, não falar dessa maneira, ou seja, os palavrões, essas linguagens obscenas, até o Paulo diz que isso não cabe a santos. Você vê, por exemplo, nas Sagradas Escrituras, eles têm todo um cuidado para falar até de relações íntimas. Veja que eles não são assim vulgares. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 1, versículo 21, vai dizendo o sonho que o José teve, né? Que o anjo chega e diz, olha, ela dará à luz um filho, tu porás o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Aí o José acorda, ele entende que o que Maria tinha contado para ele é sim a verdade, ela estava grávida pelo Espírito Santo, então ele recebeu-a, depois que ela voltou lá da Elizabeth, né? A Isabel, ela foi visitar, e quando ela voltou, então ele recebeu ela, e a Bíblia diz que ele não a conheceu, né? Até que ela veio a dar à luz a um menino que colocou o nome de Jesus. Olha como ele fala ali da relação íntima entre José e a Maria. Ele não diz assim, e o José não teve relação sexual com a Maria. Ele não fala dessa maneira. Ele diz assim, e José não a conheceu. Os irmãos estão vendo a forma assim abrandada, uma forma assim não vulgar de falar. Todo mundo entende. É claro que tem gente que não entende essa forma que ele diz, né? E José não a conheceu. Tem gente que continua não entendendo essa expressão, porque eles dizem que Maria teve Jesus virgem e depois que teve Jesus, ela continuou virgem. Mas esse versículo já vai dizer, e José não a conheceu até que ela deu à luz. Então isso quer dizer que depois que deu à luz, ele a conheceu. Então isso está bem claro, só que não está numa linguagem vulgar, não está numa linguagem assim, né? Então
Então, note como o escritor bíblico, ele preserva. Nós somos santos, então vamos usar uma linguagem que não é obscena. Então, as escrituras, elas explicam, elas colocam isso para nós. Muito bem, vamos aí para o versículo 9. Ele, na continuação desse despir, ele diz no versículo 9, não mintais uns aos outros. Mas o quê? Que coisa é essa? O Paulo está dizendo aqui, irmãos. O Paulo está falando com crente. Alguém tem que chegar com Paulo e dizer assim, Paulo, olha, desculpa lá, mas deixa eu te avisar que tu está falando com crente. O crente não mente. Se o crente não mente, por que o Paulo está dizendo não mintais uns aos outros? Por quê? Porque é assim a possibilidade de um crente mentir para outro. Por isso que ele diz, fazei morrer os vossos membros que estão sobre a terra. A língua é uma delas. Não mentais uns aos outros. É porque tem essa possibilidade de você fazer. Você pode ver, por exemplo, temos um exemplo lá em Atos dos Apóstolos, o capítulo 5, os versículos de 1 a 5, que tem aí um homem que fazia parte da igreja, um casal chamado Ananias e Safira. E diz aqui que ele chegou, depositou a quantia que ele acordou aí com a sua esposa e disse, olha aqui, vendemos um terreno, está aqui o valor. Aí no versículo 3 do capítulo 5 de Atos, o Pedro disse, Ananias, porque encheu Satanás teu coração? Note bem, para que mentisse ao Espírito Santo. Olha quem é que estava por trás? Satanás, que encheu o coração dele. Para quê? Para ele mentir. Ele era uma pessoa lá da igreja? Era, ele e a esposa. Venderam terreno, como todo mundo estava trazendo o que eles tinham apurado no terreno, davam tudo aos pés do apóstolo, ele também queria passar essa impressão de que ele vendeu e trouxe 100% do que ele apurou. Ele poderia dizer, não, vou dar só 50%. Mas não, ele queria dar a impressão de que ele entregava também tudo. Aí o Pedro disse, olha, você podia ter reservado aí a parte do valor, isso aí era teu. Conservando, versículo 4, porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentastes no coração esse desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Porque a intenção dele era de mentir para quem? Para Pedro. Mas ele estava mentindo para Pedro. Quem disse não mentirás, não darás falso testemunho? Quem disse? Foi Deus. Então, quando você mente a uma outra pessoa, você está quebrando a lei de Deus. Está mentindo. Então, quando ele foi lá e disse isto, não mentiste aos homens, mas a Deus, ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Então, é de balde ou é em vão esta exortação do apóstolo Paulo ao exortar os irmãos para que não mintam uns aos outros? Não, porque há sim possibilidade de um crente mentir. Veja, um crente não pode ser mentiroso. Mentiroso é uma prática. Mas ele mentiu, algo que aconteceu pontualmente, ele mentiu, pediu perdão, olha, o Senhor me perdoa, eu disse que era azul, mas ao fim e ao cabo é amarelo. Não deu uma informação correta, né? O mentiroso é aquele que mente hoje, amanhã, depois da manhã, é uma prática. Nem o assassino tem parte no reino dos céus. Quem é um assassino? É um que mata hoje, mata amanhã, depois da manhã. Não é uma pessoa que matou alguém um dia. Exemplo, Moisés. Moisés não matou alguém? Matou. Ele era assassino? Não. Entende? Nem um adúltero entra no reino dos céus. Davi não adulterou? Ah, então ele não vai, ele é um adúltero? Não, ele adulterou, mas ele não é um adúltero.
Moisés matou, mas não é um assassino. É a prática, é viver na prática daquilo. Então a pessoa mentiu, pede perdão. Não mintais, não façais isso. A razão que o apóstolo Paulo dá para nós não mentirmos uns aos outros está na continuação aí do versículo 9. Ele diz: uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Isso daí é de uma pessoa não regenerada. Note bem, ele atribui uma pessoa que vive na prática da mentira ao velho homem. Então, uma pessoa que diz que é regenerado, que é um crente, e ele vive na prática da mentira, isto significa que ele continua sendo aquele homem. Não é o velho homem, ele ainda continua sendo aquele homem, que é lá do passado. Porque mentira é algo do antigo homem, do velho homem. Ora, se a pessoa diz que foi regenerado e continua numa prática de mentira, ele não foi regenerado, ele continua sendo aquele homem que ele era. Mas uma pessoa que foi regenerada, ele não vai continuar na mentira. Você se despiu daquele velho homem com os seus feitos. É por isso, irmãos, que não existe essa possibilidade de um crente, de uma pessoa regenerada, continuar no pecado. Nós já vimos isso em 1 João capítulo 3. Aquele que é nascido de Deus não continua na prática do pecado. Uma pessoa que diz que é nascido de Deus e continua na prática do pecado, ele vai para o inferno, ele vai para o lago do fogo. Ele pode achar que ele está indo para o céu, mas não está, porque ele vive na prática de um pecado. Então, tem muitos evangélicos, pessoas que se dizem crentes, que estão indo para o inferno. Eles estão indo para o inferno. Eles acham que estão enganando quem? Acha que está enganando quem? O pastor, os membros? Está enganando a si mesmo. Ele acha que indo à igreja no domingo e continuando no pecado, que ele vai parar lá no céu. Não vai parar no céu. Por quê? Porque ele continua na prática do pecado. Ele não deixou, mas quer viver nessa aparência. O céu, irmãos, não é do pastor. O céu é de Deus. E ele conhece aqueles que lhe pertencem. E como ele diz, né? Ora, e todo aquele que clama, né? Que é chamado pelo nome do Senhor, aparte-se da impureza, aparte-se das coisas impuras, aquele que pertence ao Senhor. Então, esses versículos aqui deixam bem claro que essas coisas são do velho homem. Nós já nos despimos do velho homem e os seus feitos e nos revestimos do novo homem. Ele diz aqui, o novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, para o pleno conhecimento. Então, quem é regenerado, ele é uma nova criatura. Ele quer conhecer o Senhor cada vez mais. Ele quer ser segundo, e por isso ele continua aqui, segundo a imagem daquele que o criou. Então, a partir do momento que eu fui regenerado, que eu nasci de novo, o que é que eu quero ser? Eu quero ser parecido com Jesus. Por isso, irmãos, que é um erro da parte de quem quer que seja, de colocar um homem ou uma mulher como um exemplo para a sua vida. O nosso maior exemplo é Jesus. Jesus é o meu alvo. Porque o que acontece? Às vezes você tem um irmão, uma irmã como um exemplo, e aí essa pessoa te decepciona. E você pode ver, muitas pessoas deixaram a igreja, deixaram de atuar dentro da igreja, de fazer a obra de Deus, porque se decepcionaram com quem? Com uma pessoa. Decepcionaram com o irmão, com uma irmã, com o diácono, com o pastor, decepcionaram. Aí abandonaram Jesus, ou seja, descontaram tudo em Jesus. Mas o que é isso? Nós temos que ser segundo a imagem do Senhor Jesus Cristo. E por isso, 1 João 2,6 diz assim: aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como quem? Como o pastor andou? Como o diácono andou? Como o presbítero andou? Como um irmão anda?
Aqui está dizendo, irmãos, que aquele que permanece em Jesus, esse deve também andar como Jesus andou. É claro, o pastor tem que ser um exemplo, o presbítero tem que ser um exemplo, o irmão tem que ser um exemplo, a irmã tem que ser um exemplo, não há dúvida nenhuma. Mas nós, meus amados irmãos, o nosso maior exemplo é Jesus Cristo. A Bíblia nos exorta aqui a andarmos como Ele andou. Então nós não temos desculpa nos nossos pecados. Mas a gente vê, às vezes, dentro da igreja, as pessoas dizer: mas a esposa do pastor não faz, por que eu não posso fazer? Mas o presbítero também não faz, por que eu não posso fazer? O fulano de tal lá faz, e por que eu não posso fazer? Isso é só desculpa para os seus próprios pecados. Eu quero pecar, mas eu preciso de alguém para eu culpar essas pessoas. Sinceramente, irmão, como que uma pessoa pensa de uma forma dessa? O nosso maior exemplo é Jesus, ele não pecou. E você não tem, nem você, nem eu temos desculpa para pecar. E eu digo, irmãos, é burrice de crentes que dizem: o fulano também não faz, outro ciclano também não faz, aquele também não faz. Sinceramente, nós somos exortados a imitar quem? Jesus. E outra, a Bíblia diz: olhai de tudo e retei o quê? O que é bom. Então, quando uma pessoa, ele olha e retém o que é mal, ele é um desobediente, porque ao invés de ele imitar o que é bom na vida do irmão, eu tenho que olhar na vida dos meus irmãos e eu vou imitar aquilo que é bom. Mas o que acontece? Eu quero pecar, mas eu quero uma desculpa para o meu pecado, eu vou olhar para a sua vida e vou dizer: o irmão também faz. Às vezes, chamando pessoas, né, chamando a atenção, meu irmão, a respeito de algum pecado, aí a pessoa acha que é esperto e diz assim: não sou eu não, não sou eu só que faço isso não, o irmão também faz, a irmã também faz. Sim, e você tem desculpa para fazer? Cada um de nós, irmãos, vamos dar conta da nossa vida a Deus. Então, para de ficar se espelhando num irmão, numa irmã, principalmente no pecado deles. Você vai dar conta da sua vida a Deus. E você não pode chegar lá diante de Jesus Cristo e dizer: Senhor, eu não fiz isso porque o irmão fulano não fazia. A irmã fulana também não fazia. Não vai ser desculpa, isso não vai ser desculpa. Então nós temos que despir do velho homem, se revestir do novo homem, que se refaz segundo o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Deus nos criou, né? Versículo 11. No qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cito, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Olha o argumento do apóstolo Paulo. Veja que ele começa lá dizendo: não mintais uns aos outros. E quais as razões que ele dá para a gente não fazer isso? Primeiro, porque você se despiu do velho homem. Como é que você vai continuar mentindo? E você se revestiu do novo homem. E qual é outro argumento? Veja que no corpo de Cristo não tem mais grego, não tem mais judeu, não tem mais circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Então, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que nós somos membros um dos outros, nós somos membros do corpo de Cristo. Nós somos um. Como é que eu vou mentir para mim mesmo? Está entendendo? Não mintais uns aos outros. Por que não vai mentir uns aos outros? Ei, vocês fazem parte do mesmo corpo. Somos um único povo e nossa cidadania é do céu, irmãos. Lá em Efésios 4:25 ele diz, Efésios 4:25, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo. Por quê? Porque somos membros uns dos outros. Por que eu não tenho que mentir? Primeiro, porque é mandamento do Senhor, ele diz para eu não fazer isso.
Segundo, porque eu me despedi do velho homem, me revesti do novo. Terceiro, porque o meu irmão, ele é o quê? Ele faz parte, nós fazemos parte do mesmo. Já pensou eu mentir para mim mesmo? Somos parte do mesmo corpo. Então não faz sentido isso. Não faz sentido nenhum. Uma outra coisa bem interessante que ele chama aqui a atenção, irmãos, é que existia uma divisão, sim, entre judeu e grego. Eu sou judeu, eu sou mais puro porque eu sou circuncidado. Você é um grego, então você é um impuro, tu não é circuncidado. Uma vez que Deus regenera um povo, esse povo, irmãos, já não tem mais português, brasileiro, americano, africano, não existe mais isso, irmãos. Isso acabou, nós somos um corpo. Mas por incrível que pareça, entre muitos crentes, isso ainda continua. Não, mas nós somos portugueses. Mas não, nós somos brasileiros. Mas nós somos americanos. Não, nós somos europeus. Sim, e daí? E daí? Irmãos, nós somos cidadãos do céu. O que é melhor? Ser um cidadão português, brasileiro, europeu ou um cidadão do céu? Só cidadão do céu, irmãos, é que vai para o céu. Cidadão português, brasileiro, americano, isso aí tudinho, vai tudo para o inferno. Se eles não se tornarem cidadão do céu. Se não for regenerado, não vai. Pode ser de qualquer nacionalidade. Então, em Cristo, quando somos um só corpo, acaba essa barreira de nacionalidade. Por isso que o apóstolo Paulo elogia os colossenses, em Colossenses 1:4. Colossenses 1:4, para terminar, ele diz assim: desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para quem? Para com todos os santos, seja ele judeu, seja ele grego, seja ele circuncidado, não circuncidado, seja ele bárbaro, escravo, livre. Na hora que nós somos um só corpo, nós vamos sentar juntos, seja africano, europeu, português, brasileiro, americano, africano, branco, negro, azul, amarelo, somos todos membros do mesmo corpo. Mas o inimigo gosta de fazer divisão. Gosta de mostrar que quem nasceu na Europa é mais importante que quem nasceu na África. E quem nasceu nos Estados Unidos é mais importante do que quem nasceu. O diabo que gosta de fazer isto. Somos um em Cristo Jesus. E temos que amar todos os santos. E temos que amar a todos sem distinção de raça, de que quer que seja. Jesus diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a cada criatura. E não deixar de pregar porque esse aqui é da raça tal, aquele ali é da raça tal e aquele outro é da raça tal. Não, pregai a cada criatura. Esse é o mandamento do Senhor. E o que nós aprendemos aqui é simplesmente isto, né? Nossa vida vamos sempre despir, revestir desse novo homem. E não mentir, porque fazemos parte do mesmo corpo. Todos nós somos cidadãos do céu, somos chamados de santos. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, que ela nos ensina, ela nos exorta a vivermos uma vida conforme Tu queres. Ajuda-nos, Senhor, a sempre estar nos despojando, despindo dessas coisas que são da carne e nos revestindo do novo homem que se refaz a cada dia segundo a imagem do Senhor que nos criou. Ajuda-nos, Senhor, leva os nossos lares na Tua paz, no Teu santo e bendito nome. Amém. Deus abençoe.